Boa noite, meus irmãos. Vamos trazer aqui a exposição da Palavra de Deus, da nossa reunião de oração e estudo da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró. As nossas congregações de Patu, no Rio Grande do Norte, Antônio Martins e de Almina Afonso, né? Estão se reunindo aí também em videoconferência e em Catoré do Rocha, na Paraíba, ok? E aqui também nós estamos com a nossa reunião da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, também em videoconferência, acompanhando os nossos irmãos. Mas agora a exposição da palavra para os irmãos, né? Aqui em Romanos capítulo 12, versos de 9 a 21, que diz assim as Santas Escrituras: Nova Almeida atualizada. O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu amigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vamos orar? Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa leitura da qual meditamos nela, Senhor, para extrair algo que possa trazer como lição para mim e para as pessoas que vão me ouvir. Ó Deus, dá-nos a Tua palavra neste momento dessa exposição. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema do nosso estudo aqui é amem uns aos outros, está no verso 10, né? E nós estamos estudando Romanos já, 36ª lição, né? Certo? Com o tema que vai ser nosso opúsculozinho, a justificação pela fé. Ok? Bem, como sempre eu pontuo em 3 pontos, tudo 3 pontos, né? Nós temos apenas a ilustração e nós temos também a conclusão e nossos 3 pontos iniciais e 3 pontos da exposição. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite para esse texto. Difícil, né? Como tem sido Romanos, né? Não é fácil estudar esse livro tão maravilhoso, né? Bem, ele traz nas instruções para a Igreja de Roma que serviu para nós, todos nós, né? Tá bom? Vamos lá, amados. No início da primeira exposição, eu falei sobre Roma, sobre a história de Paulo aos Romanos, e em cada uma delas nós estamos trazendo apenas a ilustração, a introdução. E na nossa introdução aí, eu quero falar que esse é um texto, né, rico quanto às explicações aos crentes romanos, claro que serviu para nós, né? Para eles atenderem para o que era certo e correto, né, para a vida, o relacionamento e comunhão, tanto para os da fé como as pessoas, né, que são alvos do Evangelho, aquelas que precisam se evangelizar.
para serem convertidas ao Senhor Jesus. O amor aqui tem duas vertentes, né? Amar a Deus e amar os seus irmãos. E ainda tem uma outra, e amar os inimigos. 3 vertentes, não é 2, né? Tá certo? Amados, o lidar da vida cristã, não é? No que deve os crentes, irmãos, seguir as orientações de Deus, irmãos, para não errar, né? E não trazer problemas para a vida cristã. O texto aqui mostra para nós, meus irmãos, a riqueza que o crente tem, amado, em saber ser gentil, né? Em saber ser gentil e saber, amados, e saber, meus queridos, estar sempre tranquilo em relação, amados, às coisas da fé, da vida cristã. Isso é muito importante, né? E eu queria, então, chamar a sua atenção, amados, exatamente para isso, né? Muito bem. O testemunho cristão é algo fantástico na vida do crente. O testemunho dele é a vida, né? E aí o crente que tem um bom testemunho, ele não pode esquecer esses ensinamentos, amados, né? Principalmente quando se trata contra os inimigos, né? Que nos persegue. Precisamos ter o quê? Sabedoria para saber anunciar o reino de Deus. No final, quando eu falar sobre brasas vivas, ou brasas de fogo sobre a cabeça, eu vou dar uma explicação melhor sobre isso. Muito bem, vamos para a nossa introdução dos 3 versos que eu escolhi para nós meditar um pouco nesse estudo aqui para vocês. O primeiro verso, que é o tema do nosso estudo: amem uns aos outros, verso de número 10, irmãos, né? Quem ama a Deus, obviamente, ama o seu irmão, né? Quem ama, reconhece o grande amor de Deus, irmãos, né? Em favor do homem pecador. Tudo que Deus fez para restaurar o homem, amado, da escravidão do pecado, o que Deus fez em favor do homem, amado, né? Amado, assim também o crente, ele deve estar amando, né, ao seu próximo, né, ao seu irmão, ao que convive com ele, amado, podendo se espelhar nesse amor de Deus. Olha, amados, a prática, né, do amor na igreja, no corpo de Cristo, entre os irmãos, é algo que fará a grande diferença do relacionamento cristão, amado, né? E na direção de alcançar as pessoas não crentes com o Evangelho, com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, em primeiro lugar, esse verso 10. O verso de número, amados, 11, fala sobre alegrem-se na esperança. Veja, isso é muito importante, amados, para nós, né? A esperança aqui, eu diria mais, é uma consignação, né? Uma consignação, amado, de algo real que vai acontecer, amados, com os cristãos, mediante a palavra do Senhor, amado. É algo concreto que acontecerá, amado, na volta do Senhor Jesus Cristo, irmãos, né? E ele virá, amados, né? E tudo aquilo que o não crente, o descrente, o não cristão, amados, precisa, na verdade, meus queridos, ter esperança, porque se ele não tiver esperança, ele não tem a salvação. Então ele precisa crer em Jesus Cristo. E a igreja, os irmãos, estão aí com a mensagem para pregar para eles, amados. Enquanto isso, o crente que tem essa esperança concreta no seu coração, amados, né? Com certeza, meus irmãos, é uma coisa importante demais, irmãos, porque ele se torna alguém confiante diante das dificuldades, dos sofrimentos, das lutas, irmãos, né? E das perseguições, irmãos, né? Pois o crente, amado,
não tem o seu coração neste mundo, nesta vida, meus irmãos, né? Mas ela está focalizada, amados, na glória de Deus, né? Ela está focalizada, amados, nas coisas maravilhosas e não, amado, nas injustiças, nas tristezas, amado, decepções, irmãos, desta vida, amado. Que nada neste mundo pode tirar o brilho da vida cristã. Nada nesse mundo pode tirar, né, do crente. Esse é o verso 11. O verso de número 17. Não paguem a ninguém mal por mal, amados. Eita, outra lição difícil, né? Muito difícil essa lição, né? Amados, o homem que não creu em Jesus Cristo, amados, ele não tem a mínima ideia, amado, não tem a mínima ideia do que é amar o inimigo, né? Ele quer matar o inimigo, certo? É isso, que se arma-se para matar o inimigo, né? Porque ele retribui o mal com mal, o descrente, o incrédulo, amado, não é? O crente é diferente, irmãos. O crente tem a salvação, tem o amor de Deus no seu coração, amado. E ele não pode agir errado. Ele age de modo correto, amado. O crente sabe que no seu coração existe aqui Deus, está dentro dele, não a vontade dele, mas a vontade de Deus. Ele não é inclinado para o mal, ele é inclinado para o bem. Ele é inclinado para o bem, ele é inclinado para Deus. Meus queridos, vamos para a nossa exposição bíblica, começando no verso de número 10. Os 3 versos que eu escolhi, 10, 11, amados, e 17. Então vamos lá, né? Amem uns aos outros, né? Verso de número 10. Meus irmãos, o mandamento deixado aqui, amados, né? Para os membros da igreja, amados, para ser cumprida na risca. Amem uns aos outros. Foi o que a palavra de Deus diz aí para nós, né? Os irmãos têm que tirar, amados, os olhos que estão focados em si mesmo, amados, e procurar enxergar o seu próximo, né? Aquele, amado, que tem relação familiar, de amizade, irmãos, ou seja lá um desconhecido que você conheça na rua, no trabalho, em qualquer lugar, amados. As pessoas, irmãos, são pessoais, irmãos. Elas sempre, meus amados, agem em direção, amados, das atrações da vida, né? Quer seja de uma fila, amados, de um banco qualquer, sei lá, uma fila qualquer, amado, ela quer sempre, amado, o primeiro lugar. Ele não abre mão do direito, da fila dele, não abre mão para ninguém, né? Ele quer ser logo atendido, é assim que as pessoas pensam, amados, né? O pensamento, amado, das pessoas, amados, é como o costume que se tem de dizer, amado, salve-se quem puder. É a forma, né, secular, mudando, que as pessoas usam, amado, né? E todos vivem neste mundo, amado, ou não é? Em competição, amado. E ninguém abre a mão para ninguém. Ninguém dá oportunidade a ninguém. Como eu tenho visto, amado, idoso em seu lugar, tem outro, um jovem, e ele não se levanta para entregar o lugar para o jovem. Eu vi isso já várias vezes, irmãos, né? Isso é muito comum acontecer. Mas o cristão, ele deve observar, amado, em sua vida, o mandamento, amado, do Senhor Jesus. Olha o que Jesus Cristo diz, está lá em Mateus capítulo 22, verso 39. Olha o que diz as Escrituras Sagradas, irmãos, né? E o segundo, semelhante a este, ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Palavras do Senhor Jesus. Então nós precisamos aprender isso na vida da gente. E viver isso na prática, meus irmãos. Né? Viver na prática é isso aí, amado. Né? E a palavra de Deus diz que ele deve buscar e exercitar essa prática, amado, da bondade, amado,
dar afeição pelas pessoas, amados, e aprender nos relacionamentos os princípios cristãos, irmãos, que são princípios da união do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Para o exercício do mandamento do Senhor Jesus Cristo, amados, nada melhor do que, eu diria, o crente fazer a sua avaliação pessoal, amados, sobre as questões que são importantes, que ele precisa estar preparado para elas, né? Parar um pouco, amados, para pensar em poder melhorar a sua situação, né? Para estar habilitado para ter o controle de si mesmo, para poder entender o seu próximo. Uma olhada rápida, né, em si mesmo, você pode perceber se pelo menos seus atos, você pode conhecer se existe o amor, né, em si mesmo. Precisa conhecer, isso é muito importante, amado. Saber detectar os seus erros e aceitá-los e não ser uma pessoa que só sabe cobrar dos outros, não é? Se você sabe, amados, se enquadrar dentro da habilitação, né, que você precisa para então habilitar a si mesmo, irmãos, e você irá entender, então, você irá compreender o seu próximo, quando você compreende você mesmo. Olha, quando olhamos, irmãos, e corrigimos os nossos defeitos, amados, como, por exemplo, amado, a questão do orgulho que nós temos dentro de nós, a vaidade que nós carregamos, e muitos deles a ganância, amado, e tantas coisas, irmão, que geram a pessoa insensível e alheia, amado, aos interesses em relação ao outro, ao seu próximo, amado, né? Então, dele é o momento que deve estar pronto. Ele deve abrir mão disso para poder estar pronto para exercitar o amor fraternal. Isso aqui está falando sobre o amor fraternal, amado, né? Fazer o bem, amados, e amar o seu próximo. Portanto, uma atitude que vem do Senhor Jesus Cristo, no mandamento que ele deixou, amados, né? Ele ensinou os seus discípulos, amados, né, amar o seu próximo, amados, em oportunidade. Olha o que Paulo falou, amados, sobre este assunto, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso número 9. Olha o que Paulo falou. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhe escreva, porque vocês mesmos foram instruídos, né, por Deus a amar uns aos outros, né? Veja a importância, amado, né, que tem a importância, amado, para Deus, das pessoas. Amado, Deus, o amor de Deus é igual para todos. Deus ama todos, né? Como ele diz, principalmente o corpo de Cristo, né? Tanto uma pessoa, amado, como outra, né? Deus ama a todos, né? Isso é muito importante, amado, né? Todos têm o mesmo preço para Deus, amado. Portanto, amado, deve as pessoas não atingir as outras, não ferir as outras, irmãos, porque assim não só desagrada a pessoa, como desagrada a Deus. Quando você faz uma coisa que não é boa para uma pessoa, quando você procura fazer o mal para alguém, você está desagradando a Deus. Não desagrada a Deus, porque com Deus é diferente. Muito diferente, né? Então, é preciso, amado, nós agirmos bem, em união, para poder agradar a esse Deus maravilhoso, amado. E vamos para o segundo ponto, no verso de número 11, meus amados, né, que diz assim, meus queridos, alegrem-se na esperança, verso de número 11, amados, né? Amados, as pessoas não cristãs, irmãos, não atentam para a esperança. Está nem aí, né? Elas desconhecem, amados, os motivos, irmãos, né? Tudo isso é um desconhecido, amados, né? Porque elas envolvem-se com as atrações do mundo, meus irmãos, né? E
esse mundo consome a vida delas, elas ficam lotadas, irmãos, né? E aí, amados, não tem nada de Deus no coração, porque elas fazem a vontade do mundo, amado, né? Amados, a carreira das pessoas que não creem em Deus, irmãos, estão nas coisas materiais, nos divertimentos, irmãos, mundanos, né? Para atender o aqui e agora desta vida. Olha, toda atração mundana, amados, traz consigo os prazeres, irmãos, da vida, através da vontade própria do homem, amados, como o sexo, as drogas, as diversões que satisfazem o ego delas, amados, e as pessoas, amados, se envolvem e tudo lhe distrai na vida e não tem tempo para esperar nada. São vazias, amados. Olha, o cristão é bem diferente, viu? Ele é cheio de esperança, ele é um esperançoso em Deus, irmão, né? E tem rompimento com as coisas erradas desta vida. Quem está com Deus, amados, descobre as coisas erradas e não segue a elas, irmãos, né? E em Jesus Cristo, amado, o cristão tem a razão de viver. A vida transformada, amado, que traz agora o prazer de exercitar o compromisso com Deus, irmãos, e uma busca de fidelidade, de lealdade e de santidade com Deus. É isso que o crente pratica, deve praticar. Quem não pratica deve praticar, meus irmãos, né? Deve praticar. Isso é muito importante, amado. O testemunho do cristão, amado, deve ser a vida inteira. Ele é membro do corpo de Cristo, amado, né? Amados, a felicidade do cristão está nessa esperança que o cristão tem, amados, né? De manifestar o amor de Deus e poder ser gentil ao próximo, atender ao próximo, amado, transmitir para o seu próximo o amor de Deus, amados, para que a vida deles sejam diferentes e mude e seja feliz. Meus amados, o cristão tem todos os motivos que ele faz alegre, tem uma esperança no coração. É isso aí, amados. Ele deposita a sua esperança, amado crente, isto é, a esperança que existe, amados, né? E que a gente pode dizer assim, a esperança nossa é um fato concreto, é um ato concreto que nós apenas aguardamos. Só isso. Apenas aguardamos, meus queridos. A esperança do cristão amado se encontra em Jesus Cristo e a sua promessa em voltar para realizar a eternidade, amado, da vida e da morte. Julgamento final, uns para a vida e outros para a morte, morte eterna e vida eterna. É isso que ele vem fazer, amado, né? E eu diria que os cristãos, eles têm a palavra de Jesus Cristo, tem a palavra concreta do que diz a palavra de Deus, lá no livro de João, capítulo 14, verso número 3, que diz, Jesus, e quando eu for e preparar lugar, diz a palavra de Deus, irmãos, voltarei e receberei vocês a mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Olha a promessa que o crente tem, a garantia que Deus dá. A gente tem que ter esperança mesmo, uma esperança viva, aguardando a volta do Senhor Jesus para a realização do sonho da eternidade, irmãos, né? Os não cristãos, irmãos, infelizmente, não tem nada de esperança, amados, não sabem nem para onde vão, amados, embora muitos saibam que existe um juízo final e que será realizado, mas não tem ideia nenhuma, porque não tem nada a ver com Cristo. E por último, amados, em terceiro e último lugar, o verso número 17, não paguem a ninguém mal por mal. Olha o que diz a Bíblia. Né? Eu conheço pessoas vingativas aqui, se dão mal. E quem age vingativamente, até de forma branca, vingativa, nas entrelinhas, irmãos, né? Atrapalhando os outros,
trazendo mal para os outros, amados, e não se enxerga, não percebe a vida delas, né? Infelizmente, né? Infelizmente. E aí, amado, é uma outra coisa difícil, né? Não é? Pagar, entender isso aqui, né? A Bíblia diz, para que não paguem a ninguém mal por mal, mas isso no mundo é muito difícil acontecer, né? Quem não se vinga, pisou no pé, pronto, bateu no calo, adeus. A confusão está feita, amados, né? Infelizmente, amados, né? É muito difícil compreender. E muitos crentes ignoram, amado, que a palavra de Deus, irmãos, que fala sobre este assunto, irmãos, precisa entender que isso aí é para todos, para nós, para os crentes, né? Olha, irmãos, a partir desse verso 17, Paulo, amado, ele fala sobre o relacionamento, amado, do crente com as pessoas inimigas, não é? Para dizer, amado, como deve, amado, ser o relacionamento de um crente com a pessoa inimiga, mesmo em fase de perseguição, né? Além de Paulo, amado, que fala sobre o assunto, meus irmãos, né? Que marca a maneira do cristão agir, o apóstolo São Pedro, irmãos, em momento oportuno, ele tratou desse assunto lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 8, que diz assim: não paguem mal por mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, né? A fim de receberem a bênção da herança eterna. Olha aí, a recompensa de agir corretamente, amado. Romanos 17 a 21, do capítulo 12, irmãos, se dirige, amados, a grandes desafios que o cristão precisa estar, amado, bem orientado, amado, para poder superar os acontecimentos, amados, que podem surgir daqui para ali, né, a qualquer momento na vida do cristão. Meus irmãos, o cristão nem pensar retribuir algo negativo, não, né? Que alguém o molestou, amado, ele deve colocar o assunto diante de Deus, amado, e Deus resolve. Deus resolve. Meus irmãos, o pecado que habita em nós de forma presencial, amado, ele não deveria influir na vida do cristão, para perder as estribeiras, para perder o controle, descontrolar. Não deveria, amados, né? E aí, amados, não deve, amado, levar a fazer a vingança por si mesmo, amado, porque a vingança, presta atenção que eu vou dizer a vocês aí, olha, está aí no verso 19, fala sobre a vingança, né? E a vingança, Paulo citou isso aí, e esse texto aí vem lá de Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Paulo era um homem estudioso da Bíblia, né? E ele foi lá, citou isso aí nesse capítulo 12, no verso 19, né, que a gente não deve fazer vingança. A vingança pertence a Deus, ela pertence a Deus, amado. Olha o que diz aqui o livro de Deuteronômio, abre aspas: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Deus está no controle, irmão. Então, retire vingança do coração de alguém, porque você está sofrendo com isso aí, isso está te perturbando. Retire essa vingança que você tem, seja lá de quem for, do inimigo. Retire, porque a vingança pertence a Deus. Procure se vingar de uma coisinha aqui, outra lá, ver se você não arca com as consequências. Meus amados, o cristão é orientado aqui por Paulo, olha no verso 20, é isso que eu quero chamar a sua atenção quando eu falei no início. No verso 20 fala brasas vivas sobre a cabeça dele, né? Amado, presta atenção, quando um inimigo, seu, ele pratica uma maldade contra nós, irmãos, né? Nós não devemos vingar, como diz aqui o texto sagrado, não pagar mal por mal, né? Certo?
ok? Mas a gente deve reagir diferente. Essas brasas, amados, vivas sobre a cabeça, brasa de fogo, viva o fogo, amado, né? Significa, amado, de pagar o mal com o bem, apenas isto, pronto. Esse texto só diz isso. E mais eu quero explicar a você, porque é um objetivo para o crente ter uma atitude cristã, amados, né? Para que ele possa ganhar o inimigo, amados, né? E levá-lo a Jesus Cristo, pois essa é uma atitude cristã, um impacto no coração do inimigo. O inimigo fez uma coisa errada com você, fez uma maldade com você, aí de repente você, ao invés, tem a chance para vingar, tem a chance para pagar o mal com o mal, aí você então não faz, como diz a Bíblia, se o teu inimigo tem sede, dá de beber a ele, tem fome, dá de comer a ele. E se você faz isso, amado, então você vai ganhar essa pessoa, porque ela vai se tocar, amado, e vai então abrir o coração e quem sabe até entregar sua vida a Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. E nós precisamos aprender. Você sabia que a gente precisa evangelizar? Deus dá um ato de evangelismo a quem não tem a prática de ir evangelizar nas casas e etc e tal, mas aí de repente alguém vai, lhe fere, aí essa pessoa lhe persegue, e de repente essa pessoa cai numa situação difícil, aí você vai fazer o quê? Não pagar o mal com o mal, mas dar um testemunho cristão para que você possa conquistar aquela pessoa e evangelizá-la com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas atitudes do bem. É isso, amados, né? Eu quero concluir. Amados, com 3 colocações importantes para você. Olha bem. Primeiro, amado, em momentos decisivos o cristão deve sempre avaliar a situação, amado, né, que o envolve, né, e sempre oferecer ao outro a fórmula de como deve agir, amado, dentro da palavra de Deus, amar uns aos outros, pronto. Eis aí a fórmula. Segundo, amados, o cristão portador da garantia da salvação eterna, irmãos, ele simplesmente, amados, né, ele deve avaliar a situação, né? Ele deve, então, amado, saber que existe dentro dele a presença do Espírito Santo, amado, e como ele deve viver uma vida feliz, amados, né? Venha a viver a vida de orientação bíblica, como diz, amado, alegrem-se na esperança. E em terceiro e último lugar, amado, seja um cristão confiante na justiça de Deus, amado. E se porte como um cristão, agindo como um cristão, fazendo o que a Bíblia diz, amado. Não pague a ninguém o mal por mal. Eu quero encerrar com a ilustraçãozinha, viu, Dedé? Parecida aí com o tema desse último assunto, né? Bem, eu já assisti esse filme várias vezes, né? É o Conde de Monte Cristo, né? Que é um livro também que eu já li, né? E o personagem central é acusado injustamente por 3 falsos amigos. 3 falsos amigos acusaram ele. Teria essa ilustração, amado, do site do pastor. Por causa disso, amado, atirado à masmorra. Aquele homem é colocado numa prisão e vive ali 12 anos na prisão. E na prisão todo dia ele dizia: quando eu sair daqui eu vou me vingar, quando eu sair daqui eu vou me vingar, amado. E finalmente ele conseguiu sair da prisão. O que é que ele fez? Procurou seus detratores e procurou um por um e se vingou e arruinou a cada um deles, matou todos eles, amados, né? E no final ele arruinou 3 vidas, matou 3 vidas e também destruiu a vida dele. Mal por mal, amados, né? Infelizmente, amados, né? Essa é a história da vingança que as pessoas querem fazer por conta própria. Como eu disse antes, a vingança pertence a quem? A Deus. Só Deus é quem pode prolatar a sentença da vingança. Acreditem, ame o próximo, tenha esperança,
amado, e não pague mal por mal. Que Deus te abençoe. Amém.